Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos novamente ao canal da Escola de Formação de Peritos, professor Juliano Tobar. Eu estou lançando hoje, a partir de hoje, uma série de vídeos denominados Pílulas da Perícia e vamos para o primeiro encontro nesse sentido e diz respeito à questão do spread, né? Então, eu criei aqui um arquivinho e já vou colocar para vocês na tela e vamos discuti-los, vamos conversar de como se faz e se encontra esse spread, tá? Vamos lá. Então, conforme eu disse aqui, ah, este assunto tem a ver com o grupo do qual eu participo, que é a Perícia Econômica e Contábil, no Telegram, formado por muitos peritos, muitos com muita experiência e alguns com boa experiência, e tem gente chegando que necessita ganhar conhecimento, e quando a gente troca esse conhecimento, nós também ganhamos mais experiência para as coisas do porvir, ok? Bom, o assunto de hoje, então, é cálculo do spread. Vou tocar aqui a história de como aconteceu isso. Eu tenho lido, então, no grupo, Nilson, perito de finanças, ele escreveu que ele estava num processo de empréstimo consignado, onde um dos quesitos pediu o spread do período. Bom, no meu entendimento, a tradução é exatamente a dúvida: qual é a taxa média de captação que utilizo como referência para calcular o spread, tá? Então, em cima disso, eu resolvi fazer da seguinte maneira: ah, algumas perguntas. Então, a primeira, para quem não conhece, qual é o significado da palavra inglesa spread no jargão financeiro, tá? Então, aí está a resposta, né? Então, spread é um conceito fundamental, amplamente utilizado nos mercados, tá? Como câmbio, ações e crédito. No caso em questão, nós vamos estar abordando isso na questão do crédito. E esse spread ele representa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo financeiro, ou, no caso em questão, qual é a diferença entre uma taxa de juros de captação e uma taxa de juros de empréstimo. Vamos lá. Bom, então aqui já falei, mas novamente, então o spread nas operações de crédito, ele determina então a formação do custo total do crédito para o tomador. E como eu disse aqui, diferença entre taxa de juros que o banco paga aos depositantes e a taxa de juros que cobra dos tomadores de empréstimos. Lembrando que o banco é um intermediador financeiro, então ele pega dinheiro daqueles que têm recursos e estão aplicando na instituição financeira, no mesmo momento ele já procura alguém que necessite desses recursos, e a diferença, o ganho dele vai ser o spread entre a captação e o repasse. Muito bem, então vamos lá. Quais são os componentes que formam os spreads nas operações de crédito? Basicamente, existem três situações bem claras. A primeira é a taxa básica de juros, estabelecida pelo Banco Central do Brasil, que é a Selic. O segundo é o risco de crédito do tomador. Isso daqui vai determinar se o spread vai ser maior ou menor. Quanto mais grande o risco, maior vai ser o ganho. Ninguém está disposto a aplicar um recurso da maneira de tomar um risco considerável sem ter um ganho a mais. E a concorrência entre os bancos também faz com que esta formação do preço, do spread, ou seja, da taxa de spread, ocorra.
Tudo bem. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia, de acordo com o Banco Central do Brasil, né? E ela influencia as outras taxas de juros. Então, ela serve como base. Como a gente costuma dizer no mercado, é o custo do dinheiro básico, tá? Então, a formação dessa taxa é através da média praticada nas operações compromissadas com títulos públicos federais. Então, nada mais é do que a questão que envolve o financiamento da dívida do país, tá? O país paga uma determinada taxa de juros e atrai os investidores que compram seus títulos, tá? Essa taxa ela serve como referência da base que vai dar o início do cálculo para a gente encontrar o spread. Onde que a gente costuma pesquisar? Para toda essa situação que envolve as perícias, nós somos obrigados a fazer pesquisas e, no caso da taxa Selic, existe o site do Banco Central do Brasil, onde nós temos a possibilidade de ter a as informações que precisamos para fazer esse cálculo. Então, aqui a taxa Selic está disponível nesse endereço da internet e onde nós vamos pesquisar a taxa de financiamento. Tem duas hipóteses, eu peguei a segunda, mas objetivamente, como eu não tinha acesso às informações do contrato, que é a base inicial, né? Quando você está na mão de uma perícia, o contrato ele serve como referência, que é a taxa de remuneração pelo empréstimo ou financiamento. Ou eu venho aqui no Banco Central do Brasil novamente, vou lá no setor de estatísticas e vou pegar o histórico da modalidade, que no caso em questão aqui a modalidade é consignado, e eu consigo a taxa de referência de um determinado banco ou a média. Muito bem. Então, continuando, as perguntas que já foram respondidas vão para o cálculo do spread entre a taxa de captação e a taxa do contrato do empréstimo consignado. Então, a taxa do contrato, eu peguei um banco aleatoriamente, que tem uma taxa de 24,31% ao ano, taxa de juros anual, e a taxa de Selic nesse mesmo dia onde está acontecendo esta informação dos 24,31% da taxa do contrato, a taxa Selic está referenciada em 12,65% ao ano. Como encontro o spread, então? O spread, para eu encontrar a taxa de spread, eu preciso transformar essas taxas de juros em fatores. O que é o fator? A taxa de juros é o valor acrescido da taxa de juros. Então, 1 mais 0,2431, que é a taxa do contrato, gera um fator de 1,2431. E o fator da taxa Selic, que é 1 mais 0,1265, que dá 1,1265. Prosseguindo, vou pegar aqui e vamos fazer a divisão para encontrar qual é a taxa do spread. Então, a fórmula do cálculo do spread é o fator do contrato dividido pelo fator da taxa Selic menos 1. Então, 1,2431 dividido por 1,1265 menos 1 vai dar 0,1036 ou 10,36%. Então, o spread, que é o ganho de remuneração do banco pela captação e repasse, é de 10,36% ao ano. Então, é desta maneira que eu estou iniciando agora essas pílulas de sabedoria na perícia. Espero que vocês gostem. Vou estar sempre pegando informações lá no grupo e vou trabalhar para que a gente consiga levar a vocês um pouco de conhecimento que ajude no trabalho de vocês no dia a dia. Eu tenho o meu canal no Instagram, que é Julian Tobar 9725.
Peço, por favor, que se inscrevam, curtam e compartilhem. E meus outros endereços de mídia estão no Instagram, Escola de Peritos Julian B. Tobar, né? Professor Julian Tobar, arroba gmail.com é meu e-mail oficial. E aqui o meu telefone de contato pelo WhatsApp e Telegram. Ok, gente? Agradeço a vocês, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado.